2 Timóteo 4, de 9 a 18. 2 Timóteo 4, de 9 a 18. Vamos à leitura. Procura vir ter comigo depressa, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia, somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Quanto a Tíquico, mandei-o até Éfeso. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe dará a paga segundo as suas obras. Tu, guarda-te também dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor. Antes, todos me abandonaram. Que isto não lhes seja posto em conta. Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que, por meu intermédio, a pregação fosse plenamente cumprida, e todos os gentios a ouvissem. E fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. A ele, glória, pelos séculos dos séculos. Amém. Aqui, irmãos, nesse texto, nós vemos praticamente uma despedida de um velho pastor para um jovem pastor. O velho pastor aqui, no caso, Paulo, e o jovem pastor aqui, Timóteo, em que Paulo faz um apelo e faz algumas recomendações. A segunda carta de Paulo a Timóteo foi escrita provavelmente no ano entre 64 e 68 do primeiro século, quando Paulo estava preso pela segunda vez em Roma. Então essa é a segunda prisão de Paulo em Roma. Foi sua última carta, pois provavelmente ele foi morto logo em seguida. Então, pelos registros históricos, pela tradição, Paulo teria sido morto alguns meses depois de ter escrito esta segunda carta que ele escreveu para Timóteo. Então vocês podem perceber um tom assim, um pouco de despedida, um pouco de melancolia, mas também muita esperança nessas palavras que Paulo fala com Timóteo. Então ele inicia aqui no versículo 4, no desenrolar do capítulo 4, no versículo 9, ele fala assim para Timóteo, procura vir ter comigo depressa. Então essa é a primeira orientação. Ele está assim, quase que implorando para que Timóteo viesse, porque ele estava desejando várias coisas, por isso que ele estava ansioso pela chegada de Timóteo e pedia aqui encarecidamente para que ele viesse depressa. E agora ele vai explicar as razões. Porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Então aqui ele começa a descrever as pessoas que ele perdeu, as companhias que ele perdeu e por que ele perdeu essas companhias. Então o primeiro que ele vai citar aqui é Demas. E o que ele fala de Demas? Por que ele perdeu Demas? Porque Demas amou mais o mundo do que o evangelho. Em determinado momento, nós não sabemos as razões, mas Demas chega e fala assim, para mim basta. Eu não quero mais saber disso.
talvez uma mistura daquilo que o mundo estava atraindo, daquilo que o mundo oferecia e dos perigos que representava o Evangelho. Porque vê só, aqui Paulo estava preso e qualquer pessoa que se identificava com Paulo, que ia visitar Paulo, que mostrava misericórdia, mostrava amizade com Paulo, estava arriscado ser preso e morto, da mesma maneira como Paulo estava preso e da mesma maneira como ele foi morto algum tempo depois. Em Colossenses 4,14, a situação era diferente. Olha, eu falei, saúda-vos Lucas, o médico amado, e também Demas. Então, se nós vemos assim no decorrer da vida de Paulo, do ministério de Paulo, Demas estava presente. Mas em determinado momento, ele abandona. Em 2 Timóteo 4,8, no versículo antecedente ao que nós começamos a ler, fala assim, ó, já agora, a coroa da justiça está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda, a todos aqueles que amam a vinda do Senhor. O que aconteceu com Demas? Demas, ele não amava a vinda do Senhor. Ele amou mais este mundo do que a vinda do Senhor. Crescente, então Demas o abandonou, porque ele amou mais o mundo do que a vinda do Senhor. E agora ele fala de Crescente. Crescente foi para a Galácia, Tito para Dalmácia. Mais duas pessoas que Paulo havia perdido o contato, perdido o convívio. Por isso ele fala assim, Timóteo, venha depressa. Demas me abandonou. Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Eu estou me sentindo sozinho. Eu tinha muitas pessoas ao meu redor, e agora estou me sentindo sozinho. Somente Lucas está comigo. Daí, irmãos, ele faz um pedido aqui, inusitado. Toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Quem é esse Marcos? Se nós lemos lá em Marcos 15, 36 a 38, no início do ministério de Paulo, olha o que acontece. Alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé, desculpa, depois vocês editam aí. Alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé, voltemos agora para visitar os irmãos por todas as cidades na quais anunciamos a palavra do Senhor, para ver como passam. Então, tinha encerrado a primeira viagem missionária, agora iria ter o início da segunda viagem missionária. E Paulo chega para Barnabé e fala, vamos visitar novamente aqueles irmãos, vamos ver como aquelas igrejas estão. E Barnabé queria levar também a João, chamado Marcos. Mas Paulo não achava justo levarem aquele que se afastara desde a Panfilha, não os acompanhando no trabalho. Então, no decorrer da primeira viagem missionária, Marcos estava presente e em um determinado momento falou assim, olha, eu não vou continuar com vocês. Eu vou embora. E agora, na segunda viagem, Barnabé queria levar novamente Marcos. E Paulo falou, não, ele nos abandonou. Ele nos abandonou no trabalho. Agora não quero mais ele não. E o que ocasionou isso? Uma separação entre Paulo e Barnabé. Tanto que Barnabé também não vai participar da segunda viagem missionária de Paulo. E agora, no final da viagem missionária de Paulo, o que Paulo faz?
traz Marcos. Traz Marcos porque ele me é útil no meu ministério. Irmãos, uma característica das pessoas que não têm a Deus é que elas são irreconciliáveis. Elas brigam, elas têm alguma desavença com alguma pessoa e elas vão levar isso até o final da sua vida. Até o último dia da sua vida, ela vai levar aquela marca. Agora, isso não é marca de alguém que é filho de Deus. Aqueles que pertencem a Cristo, aqueles que tiveram um encontro com Cristo, aqueles que tiveram a sua vida transformada, eles brigam, eles têm problemas de relacionamento porque nós somos humanos, mas aqueles que levam a marca de Cristo, eles são reconciliáveis com os irmãos. E nós devemos ter esse exemplo de Paulo, que em determinado momento ele teve esse atrito com Marcos, mas lá no final da sua carreira, ele fala assim, traga Marcos, que ele me é útil para o ministério. Daí no versículo 12, quanto a Tíquico, mandei-o até Éfeso. Mais uma pessoa que fazia parte do ministério de Paulo, que fazia parte do apoio do seu ministério, que era companheiro dele, também tinha ido embora por outras razões. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo. Paulo tinha saído lá meio fugido, meio para não ser preso, para não ser morto, e ele acabou deixando a capa lá, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Então aqui, Paulo está pedindo para Timóteo trazer os livros, e provavelmente esses pergaminhos eram as escrituras. Os livros, um substantivo aqui geral, livros de várias espécies, de vários assuntos, mas aqui ele está falando especialmente os pergaminhos, que se tratavam das escrituras. Então, nós vimos aqui, por esses versículos que nós acabamos de ler, algumas necessidades de Paulo, que são as nossas necessidades também. Então, Paulo estava com carências afetivas, tanto que ele fala assim para Timóteo, venha depressa, traga Marcos. Então, Paulo estava com carência afetiva. Ele estava com carência física. Traga a capa. A capa, irmãos, ela tinha duas finalidades. Ela servia de vestimenta durante o dia. Imagina, Roma, de vez em quando neva. Você imagina você dentro de um calabouço, como é frio. Então a capa, ela servia como vestimenta durante o dia e durante a noite ela servia de cobertor. Então Paulo fala assim para Timóteo, traga a capa. Então Paulo também estava com necessidades intelectuais. Ele queria ter acesso aos livros. Ele queria ter acesso aos pergaminhos. Ele queria estudar, ele queria ler. Irmãos, ele estava no final de vida. O que uma pessoa no final de vida vai querer livro e pergaminho? Mas Paulo não. Paulo ele queria os livros e queria os pergaminhos. E necessidades espirituais. Então, ele queria os livros para que ele pudesse ter acesso intelectual àquela literatura, mas também ele estava com necessidades espirituais. Ele queria ler as escrituras, ele queria estudar as escrituras. Traga também os pergaminhos. E daí ele continua. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe dará a paga segundo as suas obras. Uma outra característica aqui é que Paulo, ele não procurava ele vingar-se. Então ele tinha sido afligido, ele tinha sofrido perseguição por parte desse Alexandre, mas ele entrega Alexandre nas mãos de Deus, para que Deus cuidasse de
Alexandre. Tu, guarda-te também dele. Timóteo, toma cuidado com Alexandre. Ele me causou muitos males, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Então vocês percebem aqui que Paulo havia sofrido por causa do Evangelho. Não era que Paulo havia trazido algum prejuízo para Alexandre, algum prejuízo financeiro, algum negócio mal feito, mas Alexandre causou males a Paulo por causa da pregação do Evangelho, por causa do Evangelho, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Irmãos, o Evangelho é ofensivo. O Evangelho, ele ofende as pessoas. Os profetas tiveram inimigos, os apóstolos tiveram inimigos, os reformadores tiveram inimigos, e todos aqueles que querem viver seriamente o Evangelho, eles vão ter inimigos por causa do Evangelho. Na minha primeira defesa, Paulo já tinha comparecido perante o tribunal de César. Na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor. Antes, todos me abandonaram. Irmãos, esse final da carta aqui é um verdadeiro lamento. Paulo está colocando toda a sua tristeza para fora, né? Na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor. Antes, todos me abandonaram. Que isto não lhe seja posto em conta. Olha que interessante. Paulo fala assim: Alexandre, que Deus o puna, que Deus cuide dele. Os amigos que abandonaram Paulo, Paulo faz essa seguinte oração: Senhor, não leve isso em consideração. Percebe a diferença? Com uma pessoa que é resistente ao Evangelho, é um tratamento. Com aqueles que por fraqueza, por medo, abandonaram Paulo, ele tem um outro desejo, um outro sentimento em relação àqueles. Que isto não lhe seja posto em conta. Irmãos, nós precisamos ter essa diferença também. Nós precisamos ter essa sensibilidade ao lidar com as pessoas. Nós precisamos saber quando nós estamos lidando com o inimigo do Evangelho e quando nós estamos lidando com uma pessoa que ela é fraca, que ele é débil espiritualmente, né? Que tem as suas limitações, que não tem uma visão ampla, que não tem um conhecimento, que não tem uma maturidade espiritual ainda. Nós não podemos tratar da mesma forma os réprobos daqueles que são fracos na fé. Mas não foi só Paulo que foi abandonado. Se nós vemos a história de Calvino e Beza, eles eram pastores da igreja de Genebra. E o que aconteceu lá? Eles foram expulsos da igreja. Se levantaram lá os inimigos e expulsaram eles da igreja de Genebra. Calvino! Ele ficou 1 ano fora. Daí mandaram trazer ele novamente. Quando ele voltou, sabe o que ele fez? Ele estava pregando versículo por versículo, né? Ele fez de conta que ele não ficou 1 ano fora. Ele continuou pregando e não fez um comentário sobre aquele 1 ano que ele tinha ficado fora. Jonathan Edwards, o grande pregador, o grande avivalista do século XVIII, um dos pregadores mais renomados, mais considerado, ele também foi expulso da sua igreja por bobagem. Uma das acusações que fizeram para Jonathan Edwards para poder expulsar ele da igreja
foi que a esposa dele deu à luz a muitos filhos no dia de domingo. Como é que pode violar o dia do Senhor, dando luz? Foi uma das alegações que fizeram para expulsar. É lógico que não foi só essa, mas só a título de curiosidade, foi uma dessas acusações que Jonathan Edwards recebeu quando ele foi expulso lá. E depois de, não sei se chegou um ano, logo em seguida, Jonathan Edwards, ele faleceu porque ele tomou uma vacina experimental e ele acabou contraindo aquela doença daquela vacina e ele acabou falecendo. No seu sermão de despedida, Jonathan Edwards, ele deu 5 conselhos para aquela igreja. Quando ele foi expulso, ele fez um sermão de despedida e ele deu 5 conselhos para aquela igreja. E eu gostaria de deixar 5 conselhos para vocês. Não que vocês estejam me expulsando, não é isso? 5 conselhos. O primeiro, para a igreja. Mantenham a ordem na família. Então, se vocês querem a igreja em ordem, primeiro, a família precisa estar em ordem. A igreja precisa cuidar das famílias. Então, mantenham a ordem na família. O segundo conselho, evitem contendas. Evitem brigas. A melhor forma de nós evitarmos contendas, evitarmos brigas, é nós lembrarmos que aquele que é nascido de novo, aquele que tem a Cristo, ele não é irreconciliável, mas ele é conciliável. Vigiem a entrada do erro. Irmãos, vocês acham que a heresia, ela entra na igreja da noite para o dia? Num dia a igreja está na fé, está pregando a palavra com fidelidade, e no domingo seguinte ela virou herege? Não é assim que a coisa acontece. O erro entra na igreja com a tolerância. John MacArthur, ele tem uma frase que ele diz assim, que a heresia, ela descansa no berço da tolerância. Sabe o que é? Vem alguém e canta uma coisa, uma música, que tem algum erro. Alguém fala assim, isso é bobagem. Isso é bobagem. Alguém vai orar, e no meio... Irmãos, os nossos cânticos têm doutrina. A nossa oração tem doutrina. Uma pessoa vai orar, e ela fala alguma coisa que não está certo da doutrina, eu falo, deixa isso para lá. Alguém vai ensinar alguma coisa na escola dominical, na escola bíblica? Deixa isso para lá. Ensina uma coisa errada, deixa isso para lá. Alguém vem pregar, alguém de fora, ou mesmo de dentro, prega alguma coisa que não tem nada a ver. Não vamos ser tão legalistas. Irmãos, Spurgeon, ele tinha amizade com Moody. E Moody era um arminiano. E Spurgeon era calvinista. E não sei porquê, Spurgeon fez amizade com Moody. E numa das visitas que Moody fez para... Moody era americano, né? E o Tabernáculo Metropolitano era em Londres, na Inglaterra. E numa das suas passagens por Londres, Spurgeon convidou Moody para pregar lá no Tabernáculo Metropolitano. Daí, quando Spurgeon faleceu, o filho de Spurgeon, que se tornou pastor lá do Tabernáculo Metropolitano, ele estreitou ainda mais o seu relacionamento com Moody. Algumas décadas depois, alguns anos depois, o Tabernáculo Metropolitano não era mais uma igreja reformada. Era uma igreja arminiana, fazendo todas aquelas coisas que uma igreja arminiana faz. Percebe? Começou com o quê? Começou com Spurgeon convidando um herege para pregar na sua igreja. Então, precisa tomar cuidado com isso. A vigilância
É necessário. Isso não somente os líderes, mas os membros da igreja também. Isso é uma obrigação de todos os membros da igreja. Vigiar para que não entre o erro dentro da igreja. Irmãos, parece assim um conselho bobo, né? Assim, eu estava lendo lá os documentos de vocês, o juramento e tal, com tanto cuidado, com tanto zelo. Irmãos, Josué, ele liderou a entrada do povo em Canaã. A geração seguinte, a de Josué, que não conhecia Josué, já se perdeu. A geração seguinte. E você acha que nós somos melhores do que Josué? Nós somos melhores do que Spurgeon? Não. Então vigia. Por isso que Jesus fala, acautelai-vos dos falsos profetas. Tomem cuidado com os falsos profetas. Eles vêm vestidos de... De que eles vêm vestidos? Ovelhas. Entreguem-se muito à oração. Esse foi o quarto conselho que Edwards deu para aquela igreja. Para que a igreja se dedicasse à oração. E o quinto conselho e último. Sejam muito cuidadosos no reconhecimento de um novo pastor. Sejam muito cuidadosos no reconhecimento de um novo pastor, de um novo presbítero. Irmãos, presbítero, a gente não fabrica. A gente não contrata igual a gente contrata um gerente. O presbítero, ele é levantado no meio da igreja. Ele é reconhecido no meio da igreja. E vocês precisam tomar cuidado com isso também, como todas as igrejas bíblicas precisam tomar cuidado com isso. Continuando lá, no versículo 17. Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que, por meu intermédio, a pregação fosse plenamente cumprida, e todos os gentios a ouvissem, e fui libertado da boca do leão. Então, embora ele fosse abandonado por todos, ninguém veio na defesa dele, ele teve que falar em defesa dele, e ele viu aquilo como uma oportunidade dele testemunhar a respeito de Cristo. Então ele transforma uma situação desfavorável numa situação favorável para que ele pregasse o Evangelho. E daí ele termina assim: o Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. Então Paulo estava aqui como que antevendo, né, uma morte próxima. E daí ele termina assim: a ele glória pelos séculos dos séculos. Amém. Eu falei aqui para vocês que isso daqui era uma palavra, uma carta de um velho pastor para um jovem pastor. Você fala assim, mas o que eu tenho a ver com isso? Eu só sou um membro da igreja. Uma das bases da Reforma Protestante, um dos ensinos da Reforma Protestante, é o sacerdócio universal dos crentes. Está lá na carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9, diz assim: vós, porém, falando para todos os cristãos, vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, todos os crentes, eles são sacerdotes. Todos os crentes têm acesso direto a Deus. Todos os crentes têm essa responsabilidade de proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então não é porque é uma carta de pastor para outro pastor
que os membros da igreja falam, não, nós não temos nada a ver com isso. Não, são cartas universais que servem para todas as pessoas, para todos os cristãos, para todos os membros da igreja. D. Carson fala assim: se vivermos muito, sofreremos muito. Assim, para sofrermos pouco, precisamos viver pouco. Para sofrer pouco, precisa viver pouco. Quem quer sofrer pouco aqui, levanta a mão. Ninguém quer sofrer pouco. É igual aquela que você fazendo. Que o pessoal fala assim, popularmente, né? Se morrer é descansar, eu quero viver cansado. Não é isso que as pessoas falam? E aqui é o seguinte: assim, para sofrermos pouco, precisamos viver pouco. Mas assim, outros irão sofrer. Então, se nós morremos prematuramente, nós não sofremos, mas outros vão sofrer pela nossa partida atemporal, extemporânea, né? Fora de tempo. Durante a vida, a gente vai perdendo pessoas. Então, quem tem um pouquinho mais de idade, tem uma relação enorme de pessoas que já perdeu. Avós, pais, tios, primos, etc, 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 etc. Então, nós vamos perdendo. Até o dia em que nós seremos perda para alguma pessoa. Essa é a vida. Quanto mais relacionamentos tivermos, mais sofreremos. Você não quer sofrer? Você quer sofrer pouco? Não se envolva com ninguém. É por isso que tem gente na igreja que ele chega depois que o culto começou e ele sai 5 minutos antes, porque ele não quer relacionamento com ninguém. Para não sofrer. Isso não está certo. Lembrei de uma musiquinha. Sim, por que as pessoas fazem isso, né? Uma música muito antiga, assim, só os Francisco assim, vai lembrar, tal. A música dizia assim, o Valentim também vai lembrar, né, Valentim? Eu não vou na sua casa para você não ir na minha. Você tem a boca grande, vai comer minha galinha. Então, as pessoas não querem relacionamento para não ter problema. Mas, irmãos, a palavra de Deus diz que nós temos que ser suporte uns aos outros. E na comunidade de fé, na comunidade de irmãos, mais ainda. Paulo, então, ele teve crise de abandono. Todos me abandonaram. Crise de deserção. Não quero mais saber disso. Traição interna e externa. Pessoas de fora e pessoas de dentro. Ele perdeu pessoas, e a gente perde pessoas, por doença. Né? Quantas pessoas dessas que nós perdemos? Nós não perdemos as pessoas por causa de enfermidades, por causa de doenças. Perdemos por causa das estações. Então, aqui, não tanto aqui no Brasil, porque as estações não são tão demarcadas, não são tão rígidas, mas nos países em que as temperaturas são mais severas, muitas pessoas mais idosas, mais fracas, elas morrem por excesso de calor ou por excesso de frio. Perdemos porque as pessoas amaram mais outras coisas. Irmãos, essa é a realidade. Então, vocês não pensem, né, que não vai vir sofrimento. Não virá perdas. Virá perdas. Perdemos porque as pessoas são chamadas para sofrerem em outros lugares. Não foi isso que aconteceu com Paulo?
os ministros, os missionários, eles foram para outros lugares. Nós perdemos vocês? Por que nós perdemos vocês? Porque vocês vieram servir aqui no Tatuapé. Outros foram servir lá em Francisco Morato. E assim por diante. 1 Pedro 4,13. Quando a gente perde, irmãos, quando a gente tem essas desventuras, por causa do Evangelho, alegrai-vos, 1 Pedro 4,13, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo. Participantes juntos, coparticipantes dos sofrimentos de Cristo. Para que também, na revelação da sua glória, vos alegreis exultando. Então, assim como nós somos coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, nós também seremos coparticipantes da glória dele. Nós seremos co-herdeiros com ele. Todas as coisas que ele herdar, nós herdaremos junto com ele. Mas nós também somos coparticipantes dos sofrimentos de Cristo. Paulo perdeu. Nós perdemos. Mas nós devemos olhar para quem? Para Cristo. Cristo também, ele foi abandonado. Mais severamente. Cristo, ele foi traído por um daqueles que estava muito próximo dele. Cristo, ele foi negado por um dos seus melhores amigos, por aquele que havia jurado que morreria com ele, e não quis nem ser preso com ele. Cristo foi julgado sem defesa. Cristo foi morto sem capa. Cristo foi morto sem água. Dá-me de beber. Só que diferente de Paulo, que ele falou que todos abandonaram, mas o Senhor esteve com ele. E todos os mártires, eles puderam testemunhar que eles foram martirizados, mas o Senhor estava com eles. Cristo não. Porque Cristo morreu sem o Pai, abandonado pelo Pai. Então ele teve todos os sofrimentos que Paulo teve, que muitos mártires tiveram, mas com uma diferença: ele era santo. E mesmo assim, ele foi abandonado pelo Pai. Deus meu, por que me desamparaste? Então, irmãos, é por causa desse abandono que Cristo teve. Ele foi abandonado por causa dos nossos pecados. Ele foi abandonado para que nós não fôssemos abandonados. É por isso que nos momentos de maior aflição, de maior sofrimento, de maior solidão, nós podemos sentir a presença de Deus conosco. Quantas pessoas aqui que poderiam testemunhar de que estavam lá sozinhos numa cama de hospital, num leito de hospital, passando por exames, passando por cirurgias, mas sentiram fortemente a presença de Deus ali naquele lugar. Não é verdade? E eu quero encerrar lendo novamente o versículo de número 18. O Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. Ele vai nos levar para o seu reino celestial porque ele sofreu em nosso lugar. Ele sofreu o abandono do Pai para que nós fôssemos amparados pelo Pai. A ele, glória pelo século dos séculos. Amém. Vamos orar.
Pai, nós queremos te agradecer pela sua palavra. Obrigado, Senhor, porque o Senhor deixou a sua palavra para que nós pudéssemos ler, estudar e termos esperança nela, Senhor. Que a cada momento da nossa vida nós possamos ter a esperança em Cristo, sabendo que Ele vai nos levar a salvo para o seu reino celestial. Ao Senhor, glória para todos sempre. Amém.